Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 108, Divina Comédia. Pois bem, meus amigos, a Divina Comédia é esse livro aqui, ó, escrito por Dante Alighieri. Escrito por Dante Alighieri. Ele está dividido em 3 etapas: Inferno, Purgatório, Paraíso. Ele tem o número 3 como uma base simbólica para estruturar a forma como foi escrito esse livro. Eu ainda não li toda essa obra, eu ainda estou lendo do Inferno, ainda estou no Inferno. Mas, por que 3? São 3 livros, são 3 lugares. O Inferno tem 30... O céu, o Paraíso tem 33 cantos. O Purgatório tem 33 cantos e o Inferno tem 34. Mas peraí, não era tudo 3? 34 não é múltiplo de 3? Tá. Mas o primeiro é uma introdução e ele ainda não está no inferno. Ele ainda não entrou no inferno. Então quer dizer que o inferno também é 33. Ele está na terra antes. Tá. Eu não vou contar para vocês a minha impressão da obra, porque é uma daquelas obras que faz parte do cânone. Ele pode ser lido de várias formas, ele pode ser interpretado de várias formas. E como uma obra viva dessa, ela me lembra muito um trecho que o personagem do Bruce Willis no filme 12 Macacos, eu vou comentar sobre ele num dia de filme aqui com vocês também, no filme 12 Macacos. Ele fala assim: às vezes a gente vê uma obra e a gente pensa, nossa, que diferente, e dá a sensação de que aquela obra mudou, seja um livro ou seja um filme, mas na verdade somos nós que mudamos. E a gente passou a ter outros olhos e outra mente para poder ver aquela mesma coisa. Isso acontece demais com obras como essa daqui, eu não vou tirar, que é a obra de Homero, Ilíada e a Odisseia, que ele segura o microfone todas as vezes. Ó. Ele segura o microfone aqui para eu gravar. E esse daqui, a Divina Comédia. Tá certo, né? Tá certo. Eu vou dar uma introdução para vocês para ficar entendível qual era a mística, o pensamento na idade, na era, 1300 e tralalá, não lembro certinho quando que foi que escreveram, que Dante escreveu. Vou explicar o título para vocês, então. Dante não deu o nome de Divina Comédia. Dante deu o nome de A Comédia. Só comédia. Por quê? Os gregos tinham só 2 tipos de estrutura para você fazer o teatro: tragédia ou comédia. Na tragédia, enquanto eu vou contando para vocês, eu vejo se eu encontro aqui qual que era a data. Na tragédia, aqui ó, Dante Alighieri, entre 1265, que foi quando ele nasceu, quando ele morreu, 1321. Ano 1200, 1300. Século 13 e 14. Nessa idade, nessa época aqui, os gregos, né, lá no passado, eles tinham essas 2 estruturas, comédia e tragédia. Sabe aquelas carinhas que aparecem? Que tem as 2 carinhas? Ficou legal a boca que eu fiz aqui, ficou igual mesmo. Tem a comédia e a tragédia, que ela é o extremo oposto. Percebe? Não, Apesar de que meu sorriso fica parecendo o Coringa, né, querendo matar o Batman. A comédia e a tragédia é o inverso. Pois, na fórmula grega, tragédia começa bem e termina mal, sem culpa do personagem. E na comédia, começa mal e termina bem. É assim a estrutura. E como Dante estava falando da comédia, que é a vida de todo ser humano, que a gente nasce no pecado, ou seja, começa ruim, e termina com a redenção chegando em Deus, ou seja, termina bem, ele deu o nome de comédia. É a comédia, não tem outra comédia mais importante do que essa, do que o homem sair da vida do pecado e atingir o encontro com Deus. Não tem a salvação com Deus.
Para você entender como funciona o esquema, essa alegoria, uma das formas de você entender e interpretar, é que esse é o caminho que todo homem fará da sua vida miserável, da sua vida de morte, porque todos nós vamos morrer, dessa coisa e atingir Deus, ele tem que fazer o mesmo caminho. Até Jesus fez esse caminho. E qual é o caminho? Quando o inimigo, o diabo, ele foi jogado do céu, ele bateu na terra tão... Isso não quer dizer nada que terra é redonda, que terra é reta, não. Imagina o formato que você quiser, tá bom? Ele bateu tão forte que ele fez um buraco e parou no meio da terra. Esse buraco que ele criou, essa onda que ele criou 7 níveis, que são os 7 círculos do inferno. Você vai ter que adentrar, sair da terra, adentrar ao inferno, passar por esses níveis e ali dentro você vai sentir o problema da humanidade, certo? Você vai fazer o caminho ali, que você vai encontrar as pessoas sendo punidas pelo caminho que ela escolheu, pelo pecado que ela decidiu abraçar. E o pecado vai ficando cada vez pior à medida que você vai chegando perto do capeta. Na hora que você chega no meio, você tem um pé de uma montanha, que é aquela massa de terra que deslocou. Olha, isso não está bem claro no livro, isso não atrapalha em nada, na verdade ajuda muito se você for querer ler essa obra. A montanha que criou, então, do outro lado, é o purgatório. Então ele tem 7 níveis da montanha, e diferente do inferno, que quanto mais você se aproxima para frente, quanto mais você anda para frente, chegando no meio do inferno, você tá um pecado pior, porque está mais próximo do demônio. No purgatório, quanto mais baixo você tá mais próximo dele. É ruim. Então, quanto mais você sobe, mais brando é o pecado. No caso. Acontece que o que essa mensagem passa de inicial pra gente é que mesmo que nós não cometamos os pecados que nós vimos no inferno e no purgatório, sempre vai ter um que nós cometemos, que faz parte da nossa vida, que é o nosso problema, mas ninguém vai passar só pelo seu problema, porque todos nós estamos suscetíveis a todos esses. Isso que significa passar por todos eles. E assim chegamos ao céu, que tem os 7 níveis dos céus também. E aí, quanto mais você vai subindo até o último céu, o 7º céu é aonde está Deus. Ninguém vai chegar a Deus se não passar pelo diabo. Alan do céu, você está falando uma heresia? Quer dizer que o caminho é do diabo? Ele não está lá para te ajudar, ele está lá para te atrapalhar. Ele não está lá para me ajudar, ele está lá para ferrar, né? Porque não pode falar fuder. Com a nossa vida, com a minha e com a tua. Acontece que como Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, veio para a Terra... Para voltar a Deus, ele fez o caminho de volta. Tanto que nesse conto, nessa história, quando Jesus passou pelas portas do inferno, ele arrebentou as portas. Porque era mais interessante para o inimigo não deixar a gente nem entrar no inferno. Porque aí não teria possibilidade nenhuma da gente seguir o caminho para chegar até Deus. Ele está no caminho ali para atrapalhar. E repara bem aonde ele está. Ele está bem entre o inferno e o purgatório. Ele não está nem muito lá longe, nem muito perto. Porque quanto mais você adentra, pior fica. E depois que você passa dele, fica difícil de você se afastar dele. Percebeu? O bicho é danado. Mas Jesus fez esse caminho. E esse caminho que ele fez, ele tornou possível que nós possamos fazer também. E eu recomendo, mesmo que eu não tenha lido toda ela, só de começar você já vê diferença, porque ela é rimada, ela é versificada. Essa versão aqui, ela está escrita no toscano antigo. Peraí, caiu minha marcaçãozinha. Caiu minha marcação. Ela está escrita no toscano antigo, que é o fundamento do italiano moderno. Ó, vai pegar bem a página errada, né? Olha lá. Aqui, ó, esse aqui é o italiano antigo, né, o toscano, que faz a base do italiano moderno, que foi como ele escreveu, e aqui o português, que também fizeram o capricho. Quem foi o
tradutor Ítalo Eugênio Mauro fez um trabalho de também versificar mesmo a tradução. Fica muito legal. Vou ler o comecinho para vocês. E a estrutura dele está numa estrutura... Como a gente explica? Como explicar bem facinho? Ele está numa estrutura AB, A, BC, B, CA, C. E aí começa de novo. A, que é a forma como termina o verso, o versinho. Eu vou ler o verso para vocês, vocês vão perceber como é que é a estrutura da rima. Ao meio caminhar da nossa vida, fui-me encontrar em uma selva escura. Estava a reta minha via perdida. Ah, que a tarefa de narrar é dura. Essa selva selvagem rude e forte, que volve o medo à mente que a figura. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte, mas para tratar do bem que enfim lá achei, direi do mais que me guardava a sorte. Como lá fui parar dizer não sei, tão tolhido de sono me encontrava, que a verdadeira via abandonei. Veja bem, a forma como ele vai escrevendo. Primeiro vai rimar com A, aí no meio tem um final que fala B, aí o último aqui ele rima A. Então esse B vai ser os outros dois aqui agora e aqui vai ter um C. E esse C vai virar os dois aqui e vai ter um outro aqui, que vai ser os dois do outro e fecha esse ciclo de 3 em 3. E isso é a obra inteira, tanto do Inferno, Purgatório e Paraíso. Bem, esse é o clique de hoje. Falei de uma coisa que eu não compreendo bem, mas essa explicação original eu recebi depois de ter comprado o livro. E o livro ele serve o seguinte, uma pessoa que quer ser uma boa escritora, ela precisa ter o livro A Divina Comédia e ler ela direto. Porque você não pode escrever sobre a vida humana se você não entender o mais baixo e ruim que pode ser a vida dela, até o melhor e mais perfeito que nós podemos atingir. Ou seja, esticar do céu ao inferno, para não ficar aquela coisa de ele roubou minha escova de dente, ele olhou feio pra mim. Não, é pra ir do ele matou e violentou e fez qualquer coisa de horroroso e esse daqui deu o próprio corpo para ser queimado e carregou só sofrimento na vida e só procurou fazer o bem. Espichar ao máximo, para você ter uma ideia de onde se encaixa o seu personagem. Mas é só para escrever? Para ler também. Para entender melhor e alargar o seu horizonte de consciência com a leitura. Horizonte de consciência que nós tratamos no Clique 97. YouTube, no card, outras plataformas na descrição. Clique longo pra caramba, mas se você ficou até aqui, muito obrigado. Então curte, comenta, compartilha. Está no YouTube? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Nas outras plataformas, faça os negocinhos necessários para ajudar a divulgar o meu trabalho, se você gostou. E até o clique de amanhã.